Hoje vamos falar sobre amor, ação, da compreensão à adoração. O texto muito especial do Bom Samaritano, que você já conhece, Lucas 10, 25 a 37. Vem com a gente, compartilhe esse vídeo e Deus abençoe. Vamos ter então um momento agora de compartilhar a palavra. E nesse momento de compartilhar a palavra, vamos falar sobre uma questão muito importante, que é a adoração. Mas como é que a gente adora de verdade, né? Então a gente vai falar sobre amor, ação, da compreensão à adoração. E o texto que a gente vai conversar hoje é o texto de Lucas 10, 25 a 37. Todo mundo conhece muito bem. É a história do Bom Samaritano, como nós conhecemos. Mas o que isso tem a ver com adoração? Vamos conhecer um pouquinho mais a fundo e com uma perspectiva um pouco diferente sobre esse assunto. Então, vamos ao texto. Diz assim, lá no 25. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Parar um pouquinho aqui para a gente pensar um pouco nesse texto. E quando a gente olha para esse texto, vai achar algo bem interessante, que é Jesus conversando com esse perito da lei. Um perito da lei era uma pessoa que conhecia muito bem as leis, conhecia, pelo menos assim, a gente imaginaria que ele conhecia a Deus muito bem e ele estava muito empenhado em trabalhar e fazer, se esforçar, se dedicar a viver esses mandamentos. E é interessante que esse perito da lei, ele vem com uma intenção específica a falar com Jesus, que é justamente colocá-lo à prova. E quando ele vai colocá-lo à prova, ele chama de mestre, ele se levanta, ele faz todo um movimento que na Bíblia tem um negócio bem interessante, que quem escreve esse livro é Lucas. E Lucas, ele é muito detalhista, ele é uma pessoa que é um médico, e quando ele traz esses detalhes, ele não traz o detalhe sem pensar no que ele está fazendo. Então, a gente vai ver que esse movimento de se levantar, esse movimento de chamá-lo de mestre, tudo isso é uma forma de honrar, é uma forma de exaltar, é uma forma de mostrar que ele quer dizer, olha, você é uma pessoa importante, já que você conhece muito bem, é mais ou menos isso. E aí ele faz uma pergunta muito difícil. Essa questão da vida eterna é algo que aparece apenas em dois momentos. Aqui em Lucas, aparece lá em Lucas 18 e aparece aqui em Lucas 10. A questão da vida eterna é muito difícil. E ele vai fazer essa pergunta: o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então é interessante que esse perito ele está muito empenhado em saber sobre a vida eterna. Mas na verdade, será que ele tem a visão correta, o conceito correto ou o entendimento correto, diríamos, sobre quem é Deus?
Porque quando ele está pensando na eternidade, na vida eterna, será que ele coloca em vista o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que age na vida dele? Parece que não. Porque quando ele vem provar Jesus, ele já vem com a pergunta estranha. Essa pergunta que ele faz é: o que eu preciso fazer? Quer dizer, essa vida eterna depende de mim. E como eu preciso agir, o que eu preciso fazer para alcançar essa vida eterna? Algo está estranho, porque será que ele entende sobre esse Deus? Parece que não. Parece que o entendimento de Deus que ele tem é um Deus que não interfere, ou ele é muito transcendental. Então, quem precisa fazer alguma coisa, ele é cheio de justiça própria. Ele é cheio, até é interessante que a Bíblia mesmo, o texto mesmo vai trazer essa ideia, procurando justificar-se. Ele sempre fez isso, ele sempre se justificou. Então, mais uma vez, ele vem fazer a prova, quer dizer, colocar Jesus à prova, mas ele vem com toda a bagagem que ele tem, do conhecimento que ele tem sobre Deus, do conhecimento que ele tem sobre as leis, de tudo que ele tem feito e aprendido e compreendido da maneira dele, e aí vem trazer isso para Jesus. E aí é muito interessante como Jesus vai falar o que está escrito na lei. Essa lei, né? A lei envolve o Pentateuco, né? Todo mundo conhecia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o que está escrito na lei? O que é mais importante nessa lei? Essa é a pergunta de Jesus. Mas, olha que interessante, na NVI traz uma maneira diferente de interpretar isso. Quer dizer, é o que você lê. Não é o que está escrito na lei, mas é o como você lê. Quer dizer, qual é o seu entendimento dessa lei? O que é mais importante nessa lei, na sua compreensão? E aí ele vai trazer a coisa muito importante: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a força, de tudo que você tem, e ame o seu próximo como a si mesmo. E é muito interessante, porque está certíssimo. Então Jesus olha e fala assim: realmente, está muito correto, é isso que você deve fazer. Se você fizer isso, então faça isso e viverá. Quer dizer, você vai ter a vida. E a vida não quer dizer só a vida eterna, mas a vida aqui, uma vida plena. Mas é interessante porque essa conversa parece uma conversa meio de doido. São duas pessoas que entendem muito da lei. Duas pessoas que a gente fala assim: será que eles não sabem muito bem do que eles estão falando? Eles estão falando do mesmo Deus, eles estão falando da mesma lei, eles são judeus, eles são conhecedores profundos disso. Então, qual que é a questão que está envolvida aí? A gente não está entendendo. A questão é muito importante. É que tudo que vem depois da vida que você vai levar, de tudo que você vai colocar em prática na sua vida, depende daquilo que você crê, depende daquilo que você conhece sobre Deus e através daquilo que você conhece sobre Deus, como você vive isso no seu dia a dia. Então isso faz muita diferença, percebe? Então, esse perito da lei, ele tinha um entendimento completamente diferente do Deus que Jesus está falando. Então eles não estão falando a mesma língua. Apesar de eles trazerem o mesmo texto, as mesmas coisas, o que o perito entende de amar a Deus de todo o coração, amar com tudo que tem e amar o próximo, não é a mesma coisa do que Jesus quer dizer para ele. Então, o perito, ele está diante de várias pessoas. Parece que aqui eles não estão num lugar assim
particular, num lugar, né, só conversando os dois. Eles estão diante de pessoas. E quando eles estão diante de pessoas, o grande problema é reputação. Ele fez uma pergunta, Jesus rebateu, né, ele fez uma outra pergunta, e aí ele ficou meio sem saída. E aí, como é que eu vou fazer isso? Bom, o Deus, que a gente está conversando sobre Deus, esse Deus a gente conhece, tanto ele quanto eu, então não tenho o que falar sobre esse Deus. Sobre o que eu vou falar? Sobre o próximo. Então, quem é o meu próximo? E o texto traz essa coisa muito interessante, esse detalhe que fala, querendo justificar-se, pergunta a Jesus. Então, essa pergunta que é quem é o meu próximo, é uma forma dele tentar complicar a vida de Jesus. Como é que eu faço para colocar ele num canto sem saída? E aí Jesus tem uma resposta muito diferente do que ele poderia imaginar. E eu acho muito legal. Porque Jesus, ele mesmo é alguém muito diferente. Ele é nascido de uma virgem. Ele é nascido dessa linhagem de Davi, como foi prometido. E aí ele vem como um bebê. Esse é o nosso Salvador. Alguém que veio de uma maneira totalmente inimaginável, quebrando todos os paradigmas possíveis. E ele hoje está conversando com esse perito da lei. Nessa pessoa que quer colocá-lo à prova. E olha, a resposta é simplesmente muito diferente. Porque ele vai trazer o sistema que é conhecido por essas pessoas, que é o sacerdote, o levita. Ele vai trazer uma figura que é muito estranha a esse povo, que é muito ruim diante dos olhos deles, que é o samaritano. E vai trazer uma pessoa em necessidade profunda, uma pessoa que não tem como se defender. Ele foi roubado e ele está ferido, deitado no meio da rua, no meio da estrada, em um lugar perigoso. E agora, essa história que a gente conhece tão bem é uma história muito diferente. Por quê? Porque a gente esperaria de alguém que está vindo, aí a gente tem uma figura muito interessante, que o sacerdote e o levita, eles descem. Provavelmente essa descida é que eles estão vindo de Jerusalém. E quando eles estão vindo de Jerusalém, eles devem ter saído do templo, daquilo que é mais importante, do lugar de adoração máximo, supremo, é o lugar da moradia de Deus, onde Deus está presente. Pelo menos é ali que todo mundo vai adorar a Deus. E eles estão vindo de lá. Eles devem ter terminado, provavelmente, o trabalho deles e agora eles estão saindo, vindo para a estrada. E aí, quando a gente vê esses sacerdotes, o levita, eles não querem simplesmente se contaminar. Eles não querem sujar as mãos deles. Eles não querem se dar o trabalho de ver o que aconteceu. Eles simplesmente passam muito distantes de uma pessoa que está quase morta. Então, olha que interessante, aconteceu estar descendo pela mesma estrada. Um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. É muito interessante que quem tem piedade dessa pessoa é um samaritano. E ele é considerado um herege, uma pessoa que é completamente fora desse sistema de adoração e culto de Jerusalém. E aí, ele é que vai fazer uma coisa muito louca. Ele vai se arriscar a vida dele, então ele vai se aproximar.
Porque ele poderia ser chamado de mentiroso, ele poderia ser chamado, né, ele poderia ter até sido acusado de tentar matar esse homem, né? Ele enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que eram os elementos usados para adoração no templo. O vinho e o óleo é um óleo da unção, é o óleo que se colocava, né, que na verdade é o azeite. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, ele ainda dá dinheiro, ele tira dinheiro do próprio bolso para pagar para uma pessoa cuidar, já que ele não poderia, ele teria que viajar. Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quer dizer, ele nem sabia quanto ia dar. E aí, qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa é a pergunta de Jesus. E a gente vai voltar nele daqui a pouco, mas eu queria voltar da onde que Jesus tira essa palavra que fala: ame o Senhor teu Deus de todo o coração. A gente vai ver que lá em Deuteronômio essa palavra aparece, Deuteronômio 6,5. Então, sabe aquele chamado que todo judeu conhece muito bem, e nós conhecemos muito como Shema? Ouça, ó Israel, eu sou o Senhor, o nosso Deus, né? O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E aí ele fala assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E é interessante que esse negócio de estar em seu coração, e ele fala assim, ensina para os seus filhos, coloca em todo lugar, escreva em todo lugar da casa. Quando você estiver sentado, quando você estiver no caminho, se deitar, amarre esse sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes, quer dizer, não se esqueça dessas palavras. Por que é muito importante? Porque Deuteronômio ele traz uma história bem diferente. É para um povo, não é lá que nem em Êxodo, que é um povo que experimentou e conheceu esse Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que ajudou-os a fugir e sair, libertou-os do Egito. Não é esse povo. É um povo que já é uma geração que já não conhece esse Deus. É uma geração que já está, de certa forma, desviada. E aí Deus chama de novo, fala, olha, vamos fazer aliança de novo? Eu vou fazer aliança com vocês aqui. Eu vou renovar essa aliança que foi feita lá com os seus antepassados. Eu sou o Deus que tirei os seus antepassados do Egito. Eu sou o Deus de vocês. Mas eu sou o único Deus. Não existe outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus. Ele fala o nome dele. Eu sou o Senhor, como está em caixa alta. Eu sou o Senhor, o nosso Deus, ele fala, o único Senhor. E aí, essa palavra é interessante e importante porque ele fala assim, lembra de quem é esse Deus. Lembra o tempo todo da onde que esse Deus tirou vocês. Ele fala que ele que vai conduzir, né, a terra, que jurou aos seus antepassados. E aí a história vai contar tudo o que ele fez. E vai falar assim, não esqueçam o Senhor que tirou do Egito, da terra da escravidão. Sabe qual é o problema muito sério que nós temos? É que nós nos esquecemos o tempo inteiro. Nós temos uma memória tão curta e principalmente quando a gente tem que agradecer a Deus, a gente esquece completamente das coisas que Deus fez. Então, a minha sugestão é, vamos escrever, vamos fazer marcos, vamos lembrar desse Deus, por quê? Da onde Ele te tirou, da onde Ele tem cuidado de você, como Ele tem tirado você de lugares tão sombrios, do fundo do poço muitas vezes. E a gente precisa
fazer esses marcos para se lembrar de quem é esse Deus. Sabe por quê? Esse Deus é um Deus que vai ao encontro das pessoas. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem agir na nossa vida o tempo inteiro, em vários momentos da nossa vida. Então, a gente não pode se tornar a pessoa ingrata, a pessoa que se esquece desse Deus. A gente precisa se lembrar. E quando fala, ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de tudo o que você tem, é prestar culto sim, é adorá-lo sim, mas não é no pensamento, não é ali nas emoções, não só no coração, de uma maneira etérea, uma maneira assim, só transcendental, que é um Deus que está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Não, é um Deus que agiu na sua vida e age. É um Deus que está perto de você. É um Deus que faz a diferença no seu dia a dia. Então, como é que a gente precisa fazer isso? E aí ele fala, temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Quer dizer, somente a Ele prestem culto. É muito interessante essa palavra culto. Essa palavra que no inglês se transformou em serviço, que no Brasil, né, no português, nós chamamos de culto, ou celebração, enfim, o que seja. Esse momento é um momento, sim, de gratidão e celebração pelo que Deus fez. Mas sabe o que é muito interessante dessa palavrinha? Que é intercambiável, pode ser serviço, sim, pode ser culto. É a palavra avad. Avad também deu origem depois ao que a gente chama de eved, que é o servo ou escravo, como a gente diz. Por isso nós devemos ser servos de Cristo. Não é simplesmente que a gente tem que virar um escravo que é oprimido. Não é isso. É muito interessante porque a maneira da gente cultuar e servir a Deus é a mesma coisa. Como você adora a Deus, isso tem que ser prático, né? Na sua vida prática. E aí a gente vai aprender, então, como é que a gente vai adorar a Deus. E a gente vai ver isso nas leis. E lá em Levítico, a gente vai ver, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha que interessante. A gente está falando de Deus, a gente está falando de amar a Deus de todo o coração, com tudo que a gente tem, cultuá-lo, não esquecer dele, e de repente a gente vai ver aquilo que está em outro livro, né, que é o livro de Levítico, e antes de falar sobre amar o teu próximo, ele vai falar, não procurem vingança, nem guardem rancor contra ninguém, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo, e ele fala, eu sou o Senhor. Sempre atrás de qualquer coisa que ele dá para você fazer, no caso, amar o seu próximo, ele vai falar, eu sou o Senhor. Aquilo lá em Deuteronômio, que foi falado, eu sou o único Senhor e por isso vocês devem guardar, vocês devem lembrar, vocês devem fazer isso, prestar culto. E aí a gente vai ver, voltar um pouco a ideia de que a gente estava falando lá do bom samaritano. Quando a gente volta lá para a história do bom samaritano, a gente vai ver que aquelas perguntas estranhas, diferentes que o perito faz, ele fala, mas quem é o meu próximo? Olha que um estudioso de Antioquia chamado Ibn al-Taib, ele fala assim, ele faz um comentário, né, sobre lá nos evangelhos, ele vai falar assim, ó, a pergunta feita a Cristo, quem é o seu próximo, é feita a fim de que ele responda, os seus parentes e amigos, porque é fácil,
É fácil amar quem a gente ama. É fácil. Essas pessoas que a gente, no final das contas, a gente já gosta dessas pessoas. É fácil. Então, talvez ele esperaria que ele falasse assim, olha, ame os seus parentes e os seus amigos. Então, o doutor da lei responderá, tenho amado plenamente a essas pessoas. E então Jesus o louvará e dirá, né? É isso que ele esperava. Verdadeiramente cumpriste a lei. O doutor da lei então irá embora, pavoneando-se diante do povo, no louvor das suas boas obras e gozando de uma nova honra e confiança, conseguidas com base nesse louvor. Então era isso que ele queria, de certa forma, era a própria justiça. Quer dizer, eu já estou cumprindo tudo, eu já estou fazendo tudo isso, né? Então o meu próximo que eu devo amar, já estou amando, eu já estou com tudo limpo, obrigada pelos elogios, e ele queria ter ido embora. Mas não foi isso que aconteceu. E olha, quando a gente lê esse texto com cuidado, a gente faz uma análisezinha de cada partezinha do texto, a gente pode dividir esse texto em algumas partes. E quando a gente vai vendo o que acontece cada vez que, né, por exemplo, o homem que descia de Jerusalém, ele vem, ele faz e ele vai. Então, os verbos que definiriam isso é vir, fazer e ir, quer dizer, vai embora. Quando aí acontece a vinda do sacerdote, ele vem, quer dizer, ele desce, ele vem, ele faz, ele vai embora. Quando a gente vê o levita, mesma coisa, ele vem, ele faz, quer dizer, ele faz, o fazer deles é ver, esse é o fazer deles, e ele vai embora também. Mas é muito interessante quando aparece o samaritano, porque quando ele aparece, ele vem, ele faz, ele faz, ele faz, ele faz. Tudo o que ele faz é fazer alguma coisa por aquela pessoa que estava quase morta, ferida, necessitada, precisando de ajuda. E aí é interessante essa pergunta final que aparece desse texto. É qual desses três você acha que foi o seu próximo? O próximo do homem aqui, né, que caiu nas mãos dos assaltantes. Jesus simplesmente, o que ele faz? Ele refaz o questionamento do período da lei. Ele troca tudo. Ele fala, a pergunta que você está fazendo não está certa. Agora a pergunta... Responda aquilo que eu estou fazendo. Dessas 3 pessoas que passaram, quem é o próximo daquele que está necessitado? Em vez de ficar à procura de quem é o meu próximo, a questão central é outra. De quem você precisa se tornar o próximo. E é uma tapa, né? Um tapa na cara do período da lei, que buscava apenas continuar essa autojustificação. E aí... é na nossa também. A pergunta é pra gente, o que a gente tem feito? Por quê? Por que é tão importante a gente pensar nisso? É porque quando a gente não tem a visão correta, o entendimento correto, a compreensão correta de quem é o Deus a quem nós devemos servir, cultuar e adorar, a gente está fazendo tudo errado. Porque sempre a gente vai tentar fazer as coisas de uma maneira que a gente, no final das contas, quem é louvado, adorado e justificado é a gente mesmo. Então sempre a gente vai sair com aquela sensação de que, eu cumpri o meu dever, então está tudo certo, como o perito da lei. Então quando a gente precisa enxergar esse Deus de verdade, o Deus da Bíblia, o Deus que tirou você do fundo do poço, da lama, daquela lama, do pecado e de tantas coisas que você não sai sozinho. Quer dizer, não tem nada o que você possa fazer para você conseguir ser justificado. Não há nada que você possa fazer para você
ser salvo, conseguir a vida eterna. Não há nada, talvez, no momento de sofrimento, dificuldade, que você consiga fazer por você mesmo para sair de lá. Você precisa desse Deus que enviou o seu único filho para fazer diferença. Esse Deus que sabe o que é a dor nossa, porque ele veio como ser humano através de Jesus Cristo. Quando Jesus veio na terra salvar e fazer toda a obra da salvação, ele veio e viveu como um ser humano, 100% humano, 100% Deus. E assim ele alcançou a gente. Às vezes eu fico pensando, uma vez eu estava olhando as formiguinhas passarem. E aí quando eu estava vendo a formiguinha estava indo para um lugar onde com certeza ela ia ser pisoteada e morrer. Eu era menor e eu queria que aquela formiguinha vivesse. E no meu ímpeto de criança, eu fiquei gritando para aquela formiguinha: formiguinha, não vai para aí, não, formiguinha, aí não pode. Agora você imagina se a formiga entende alguma coisa que eu estou falando. Eu, ser humano, eu estou vendo tudo aquilo e eu não vou conseguir me comunicar com essa formiguinha. Eu fico imaginando o que Jesus fez quando ele veio como ser humano. Ele simplesmente deixou o seu trono, deixou a sua condição de ilimitado, de poder total e se limitou a ser um ser humano. Assim, é como se eu estivesse me tornando como uma formiga para falar para ela: olha, aqui é perigoso, você vai morrer. E esse Jesus veio falar com a gente, veio nos tirar e mostrar qual é o caminho. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós conhecemos esse Jesus, se nós tivermos um encontro pessoal com ele, não tem como a gente permanecer parado sem fazer nada. A gente só vai continuar reclamando e vendo as coisas que talvez não sejam prioridades, não conseguindo enxergar o outro como ser humano necessitado, que precisa das mesmas coisas que você precisou. A gente só vai continuar nessa caminhada se a gente não souber quem é esse Deus. Quando a gente sabe quem é esse Deus, não tem como permanecer desse jeito. Se você conhece a graça desse Deus, se você um dia foi alcançado e foi tirado dessa lama, dessa condição de escravo do pecado e liberto de tudo isso, não tem como a gente permanecer. A gente precisa fazer diferença. E sabe como a gente pode amar, adorar e servir a esse Deus de verdade? É colocar em ação esse amor que a gente tem recebido de Deus. Esse amor que alcançou a gente tem que alcançar alguém. Tem que fazer diferença na vida de alguém. Isso não tem como permanecer em nós mesmos. Por isso que quando Jesus foi falar com esse período, quando ele falou: olha, tá certo, é isso aí que você precisa fazer. Se você fizer só isso, você vai viver. Ele falou: ama ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. Tudo que você tem aí, tudo que você pode dar, faz isso. Ama o seu próximo como a si mesmo, ou mais que a si mesmo. Só faça isso. Mas o perito da lei não entendeu isso. A pergunta é: será que você entende o que é isso? Será que você entende que não é saber quem é o meu próximo para ver o que eu posso fazer para continuar o caminho da autojustificação? Não.
é entender de quem eu estou sendo próximo, como eu estou fazendo a diferença, como esse amor que nós recebemos está fazendo diferença na vida das pessoas. Quer dizer, o amor é a compaixão, é a graça que transborda em nós, que vem dessa compreensão e vivência do Deus da graça e que entra em ação, que faz a diferença. Sabe o que é adoração? Adoração é você viver isso, é conhecer a Deus e a sua palavra, é reconhecer quem é Deus, é estudar com dedicação, porque você não tem como conhecer a Deus do jeito que você quer, simplesmente porque você quer ou simplesmente porque você é inteligente. Não, você precisa estudar com dedicação, você precisa buscar esse Deus que a Bíblia traz. É honrar a Deus com a sua vida, é viver todos os dias, é não fazer o mal, é fazer o bem, é fazer diferença na vida das pessoas, é ser honesto, ter caráter, é servir e contribuir com o reino de Deus, com tudo que você tem, é colocar o amor em ação. Então não tem como parar no amor ao Deus de todo o coração. Isso precisa se desdobrar em amor ao próximo, como a si mesmo. É impressionante como a palavra traz uma profundidade que a gente não entende muito bem. Mas eu gostaria hoje de colocar a sua vida, a minha vida, diante de Deus, para que a gente consiga entender a profundidade, a coisa mais maravilhosa que Deus já fez e tem feito na nossa vida, e que a gente não se esqueça disso em nenhum momento, e a gente consiga se basear nisso e dessa graça que vem e transborda dentro de nós, para que isso faça e continue fazendo diferença na vida das pessoas. Deus abençoe você e que a gente consiga viver isso, a adoração verdadeira a esse Deus e o amor em ação todos os dias.